a discussão da lei penal e do direito público. Nós teremos aqui 7 trabalhos magníficos que serão apresentados. Como todos sabem, o tempo de apresentação houve uma interrupção na conexão? Não, perdão. Como todos sabem, o tempo de apresentação é de 10 minutinhos, então nós vamos iniciar a apresentação pelo trabalho da Roberta Poole, da Escola Superior de Cooperativismo do Brasil, que tem como título o Compliance Ambiental, Estratégias Eficientes para Mitigar o Crime de Poluição. A Roberta está presente? Acho que não está presente. Eu posso iniciar, se não tiver problema, até de repente ela entrar, o meu trabalho seria já o segundo. Sim, vamos passar então pela ordem ao trabalho da Sonilde Lazarim e da Helena Lazarim, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que tem como título a Convenção 190 da OIT e o combate à fábrica de adoecimento causada pelo assédio moral no mundo do trabalho. Você pode iniciar quando desejar. Se você tiver uma apresentação, você mesmo pode colocar e fazer a transição dos slides, ok? Tá bem, muito obrigada. Eu não tenho apresentação, então boa tarde a todos e todas, oficialmente, né? Vou iniciar a minha exposição. Então, o artigo escrito por mim e pela Sonilde, ele é justamente sobre o meio ambiente de trabalho, né? Ou seja, sobre essa, entre aspas, insalubridade emocional a que muitos trabalhadores estão submetidos no Brasil. Então, no primeiro ponto do artigo, nós abordamos a irracionalidade no sistema laboral brasileiro diante da concorrência desenfreada. E explicamos que muitas empresas e muitas instituições, elas acabam aceitando, né, ou melhor dizendo, encarando a prática do assédio moral como uma ferramenta necessária, né, como uma estratégia empresarial para obter uma melhor performance, né, em prol do lucro, em prol do melhor desempenho no mercado. Então, isso acaba sendo normalizado, né? Essa prática acaba sendo normalizada na nossa sociedade. No segundo ponto do artigo, né, no ponto seguinte, nós abordamos o fenômeno do assédio propriamente dito, né, e o consequente adoecimento emocional dos trabalhadores, né, das pessoas expostas a esses ambientes em que o assédio predomina. Então, atualmente não existe no Brasil uma legislação específica de abrangência nacional, né, que tenha como objetivo combater a prática do assédio. E a Justiça do Trabalho é que, ao constatar, né, o assédio moral, tem rechaçado essa prática, né, tem considerado o assédio como uma conduta abusiva e ilegal. Por vezes, então, uma indenização por dano moral é concedida, né, perante a Justiça do Trabalho. E essas decisões, elas se baseiam geralmente nos direitos, né, à dignidade humana, à saúde e à honra também do trabalhador. Mas, é claro, a Justiça do Trabalho, ela não tem capacidade de solucionar o problema no sentido de reduzir ou prevenir efetivamente, né, a ocorrência de assédio moral. E as pessoas que estão expostas ao assédio no ambiente de trabalho vêm adoecendo e cada vez mais. Então, os dados estatísticos publicados pelo Ministério da Previdência Social comprovam isso. O número de benefícios por incapacidade devido a doenças emocionais concedidos em 2023 foi 38% mais alto do que em 2022. E o número desses benefícios na modalidade acidentária, que é quando existe nexo com o trabalho, né? Ou seja, quando o trabalho ele gerou ou agravou uma doença emocional, da mesma forma esses benefícios vêm aumentando. Então, vejam, né, que o assédio e o consequente adoecimento emocional, além de gerar esse sofrimento psíquico na vítima que sofre assédio e por vezes nos seus familiares, né,
isso gera também um custo muito elevado, né, para toda a sociedade. Então, tem um custo social, né, um impacto na seguridade social e na sociedade como um todo. Então, esses benefícios, né, são pagos pela sociedade, somos nós que pagamos essa conta. Então, ele é um fenômeno que atinge, né, a sociedade como um todo. Então, é indispensável combater esse fenômeno, né, através de medidas eficazes que sejam capazes de eliminar o assédio e suas graves consequências. Então, nesse sentido, né, nesse contexto, e por fim, no nosso artigo, no nosso último tópico, a Convenção 190 da OIT é analisada. Essa convenção, que é de junho de 2019, né, de 5 anos atrás, ela diz respeito justamente à eliminação da violência e do assédio no mundo do trabalho, e atualmente, né, ela está de forma muito atrasada em processo de ratificação pelo Brasil. Então, a Convenção 190 da OIT, ela reconhece o direito de todas as pessoas a um trabalho livre de violência e de assédio, como uma forma de garantir os direitos humanos, a igualdade de oportunidades e o trabalho decente. Então, em 20 dispositivos, né, esse documento estabelece diretrizes muito importantes que devem ser seguidas, então, pelos países membros da OIT. A convenção, né, claro, não vou entrar aqui em todos os dispositivos em função do tempo, mas ela basicamente objetiva uma cultura de trabalho baseada no respeito mútuo e na dignidade do ser humano, né? Ela se destina, então, a prevenir a violência e o assédio, especialmente no ambiente laboral, né? E aqui, então, né, nós registramos, eu e a professora Sonilde, né, eu fiquei responsável pela apresentação, nós registramos a nossa esperança, então, né, de que a ratificação desse documento pelo Brasil represente o primeiro passo para a erradicação do assédio, né, e para uma alteração positiva quanto ao cenário existente, que é, como eu disse no início da apresentação, né, um cenário que representa uma verdadeira insalubridade emocional, né, que é generalizada nas relações de trabalho, né? Infelizmente, não são casos isolados. Então, aqui nós estamos em um ambiente acadêmico, né? E nós sabemos que a imposição de uma legislação é, muitas vezes, o primeiro passo para estabelecer uma mudança concreta na nossa sociedade. Então, a ratificação da Convenção 190, nós acreditamos, tem esse potencial, né? Ela pode representar o início dessa mudança, que é uma mudança paradigmática. Então, essas são as nossas considerações. Eu agradeço, né, pela atenção e só gostaria de avisar que a minha internet está bem instável. Eu moro em Porto Alegre, vocês sabem que o nosso estado foi atingido por enchentes muito graves, né? O meu bairro não foi atingido, mas o sinal de internet e a própria energia elétrica fica oscilando o tempo todo. Então, se eu não permanecer aqui, é porque realmente teve aí algum problema. Nesse momento, chove muito em Porto Alegre, infelizmente, o que está nos dificultando ainda mais, né, esses resgates e essa recuperação das enchentes. Muito obrigada. Muito obrigada, Helena, e principalmente pela sua bravura, né, de estar aqui conosco, apesar de tudo. Receba a nossa solidariedade. Eu falo aqui de Belém, né, nós estamos realizando nosso evento presencialmente aqui em Belém, então nós temos muitos amigos aí na sua cidade, em Porto Alegre. Você está em Porto Alegre, não é isso? Sim, É, Porto Alegre. Meus sentimentos pelas perdas que aconteceram, nossa solidariedade, e nós fazemos votos de que vocês consigam ter muita força e muita coragem para reconstruir, né, a cidade, as vidas e seguir adiante. Nós esperamos que essas chuvas amenizem logo. Nós aqui hoje também estamos com quadros de chuvas e muita instabilidade também, então fique tranquila que nós compreendemos perfeitamente e, na verdade, até comemoramos que você possa estar aqui, né, apesar de tantas dificuldades que estão sendo enfrentadas na sua região. É, Vamos Muito passar obrigada. imediatamente. Transmita, por favor, também a professora Sonilde a nossa solidariedade. Vamos passar imediatamente, então, agora a apresentação do Tiago Lacerda, ele se estiver presente. Nós vamos, então, fazer uma chamada novamente da Roberta.
Também não. Então, vamos passar para o trabalho da Viviane Carla de Oliveira Gama Pereira. Também não. A Camila Correia Teixeira, Jefferson Antônio Fernandes Sim, Bacelar e Regina Cleide está presente, não é isso? estamos presentes, Camila e Regina. Minha querida Posso? Regina, seja Bom, bem-vinda. Você eu tem até 10 agradeço, minutos para querida. fazer a sua apresentação. Então, Regina vai fazer a Não, apresentação. quem fará a apresentação será a Camila. Será a Camila? Ela está online? Será a Camila que irá Estou. fazer. Ela está Ah, presente. perfeito, perfeito. Bem-vinda, Camila. Olá, obrigada. Você tem até 10 minutos para fazer a sua apresentação do trabalho intitulado Política Organizacional Aliada aos Indicadores de Responsabilidade Social, que foi desenvolvido em coautoria com o professor Jefferson Bacelar e com a professora Regina Cleide Teixeira. Você Eu pode estou iniciar, fique só à vontade. tentando colocar, compartilhar o material, se Tudo bem, vamos me aguardar. permitir. Se por alguma razão, não sei se pela internet também, por alguma razão não está indo. Professora Regina, será que você É isso, conseguiria é isso que eu colocar estou para mim? tentando ver. É, Com a chuva caiu a pois energia é, tá. e voltou, mas eu estou roteando pelo celular, porque estou sem internet. Deixa eu ver se eu consigo. Senão iremos sem ele mesmo, sem problema. E Camila também não estou conseguindo, eu acho que é por causa da internet. Está lenta. Então, vamos lá. O áudio tá bom? Está. Todos me ouvem bem? Sei. Sim, seu áudio está perfeito, então você pode iniciar a sua apresentação. Tá ótimo. Infelizmente, sem o material de apresentação, mas vamos lá. Então, o artigo é sobre política organizacional aliada aos indicadores de responsabilidade social. Essa temática é parte da minha dissertação de mestrado pelo PPAD, mestrado em administração. Tudo isso aliado também à minha trajetória como profissional do direito. Então, essa temática traz um vínculo, né, dessas duas vertentes, junto com os meus colegas. O artigo, então, ele traz como objetivo essa identificação se há vantagens, né, efetivas vantagens, em vincular uma política organizacional à ideia de seguir indicadores de responsabilidade social. É uma revisão de literatura, vem primeiro uma abordagem conceitual de política organizacional, responsabilidade social e responsabilidade social corporativa, depois vindo, então, a ser tratados os três indicadores que foram abordados na pesquisa, indicadores da ONU, do Instituto Ethos e da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior, da ABMS, já que, no caso da minha dissertação, foi feito um estudo de caso de uma instituição superior do nosso estado. A política organizacional, então, seria exatamente esse conjunto das diretrizes que vão definir o modo de agir de uma organização e, obviamente, esse conjunto de diretrizes terá como base a missão, a visão e os valores, além desses pilares estratégicos definidos por uma corporação, né, por uma organização, e quais serão os comportamentos em que essas organizações, então, alinharão, né, a cada um desses indicadores, tudo isso vai nascer vinculando a utilização dos indicadores ou não à sua política organizacional. Já a responsabilidade social seria um modo de pensar,
mais do que isso, um modo de agir nessas relações. Podemos aplicar a responsabilidade social em várias esferas, mas sempre a partir de um comprometimento. Sempre a partir de um comprometimento. Quando eu penso, então, na responsabilidade social corporativa, eu penso nesse comprometimento de uma empresa ou de um empresário a partir de um comportamento, de uma busca ética, por uma maior qualidade na execução das suas atividades empresárias. A responsabilidade social corporativa, então, vincula dois elementos que são primordiais aqui dentro dessa ideia que vem sendo proposta pelo artigo, que é a possibilidade de vincular o objetivo do lucro, que é próprio da atividade empresarial, mas também a função social da empresa, né? Então, essa função social que vai muito além, né, do seu entorno, mas também de toda uma comunidade, de uma sociedade como um todo, mas olhando ainda para dentro, para os seus colaboradores, para os stakeholders e daí por diante. Quando se pensa, então, em indicadores de responsabilidade social, é exatamente o que nos vem à mente é o principal deles, a base, né, a fonte do principal indicador, que seria a partir da Organização das Nações Unidas. Então, seriam os indicadores de responsabilidade social da ONU. Muito se vem falando sobre a Agenda 2030 ou 2030 para alguns, né, em que muitos desses indicadores foram propostos com um determinado objetivo temporal, para que se pudesse, então, ser atingido tanto em relação à erradicação da pobreza, quanto em relação à água limpa e saneamento, vida sobre a terra, e outros objetivos que fazem parte, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, essas ODS que fazem parte de toda essa construção. O nosso segundo ponto, né, a nossa segunda fonte de indicadores na pesquisa é o Instituto Ethos. O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que é de 1988, que traz, então, indicadores a partir desses serviços negociais também na vida empresarial, e teria como missão mobilizar, sensibilizar e ajudar empresas a gerirem seus negócios de forma socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade justa e sustentável. Assim relata o próprio Instituto Ethos, né? Então, o Instituto ele se apresenta dessa maneira. Então, essa fala está entre aspas. E aqui, do Instituto Ethos, tem indicadores relacionados à visão e estratégia, governança e gestão, indicadores sociais, indicadores ambientais. Por último, terceiro agrupamento de indicadores é da ABMS, que já é direcionada diretamente às instituições de ensino superior, e a ABMS utiliza basicamente um compilado de indicadores frutos ali dessa fonte, né, do Ethos, mas também da ONU, só que aplicada aí para o seu objetivo, que é fazer com que as instituições particulares de ensino superior possam trilhar o caminho da responsabilidade social. Sendo assim, então, o artigo traz uma discussão posteriormente acerca da importância e real aplicabilidade, né, e de que cada um desses indicadores pudesse efetivamente ser utilizado dentro dessa visão, dessa política organizacional, e se tem como considerações finais que, especialmente os indicadores de responsabilidade social da ONU, poderiam ser esse filtro, essa base para o aperfeiçoamento da aplicabilidade das políticas de desenvolvimento social e sustentável, e que
o Instituto Ethos, assim como esse que é mais específico da ABMS, seriam também ferramentas de apoio dentro dessa construção de uma trajetória mais justa e sustentável. Então, aqui essa pesquisa, ela seguiria, Está né? saindo do teu áudio, Camila. Não está saindo mais? Estamos lhe ouvindo. Está ouvindo? Eu acredito que foi a senhora, professora Regina, que não. Agora eu te ouvi, estava sem áudio. Pronto. E então, concluo trazendo aqui a importância de nós pensarmos sempre o universo empresarial com essa possibilidade de vincular o seu objetivo natural, que é a busca pela lucratividade, mas sem esquecer da necessidade da responsabilidade social e da função social da empresa. Muito obrigada. Parabéns, Camila, pela sua excelente apresentação. Ah, Tema realmente muito interessante. Nós já vamos passar contínuo. A professora Regina Cleide gostaria de fazer alguma fala em complementação? Fique à vontade, professora. Temos ainda alguns minutinhos tá. aqui. Eu digo que o trabalho da Camila, ele traz uma contribuição, a dissertação dela, muito grande, para o segmento educacional. O segmento educacional ainda não tem uma obrigatoriedade, principalmente as instituições que estão na P3, elas não têm uma obrigatoriedade de ter um indicador de sustentabilidade que trabalha e evidencia a responsabilidade social. Então, a instituição, o grupo que foi foco da pesquisa dela, tem um grande ponto dentro da sua cultura organizacional referendando a responsabilidade social. Tem programa, tem relatórios, e esse A ponto princípio, sim, é muito me liga na importante para segunda, mostrar o papel social mas a das princípio, ok, tudo certo. organizações dentro da tríade ensino, pesquisa e extensão. Então, traz essa contribuição. E aí a gente agora espera, né, Camila, enveredar com o trabalho dela para o doutorado. Né? Eu digo que o trabalho dela foi um trabalho que mostrou não só para o grupo que ela fez o estudo, mas também para outras instituições de ensino superior, a importância de se ter, dentro da gestão corporativa, a ênfase à questão da responsabilidade social. Com toda certeza, Regina, parabéns. Parabéns a Camila, a Regina e o professor Jefferson, que são coautores nessa pesquisa realmente muito instigante e interessante. Quem dera tivéssemos aqui mais tempo para poder ouvir mais detalhes, né, discutir, mas nós precisamos dar seguimento e eu queria agora já passar a palavra para a apresentação do Tiago Lacerda. O Tiago tem um trabalho intitulado Destinação de Resíduos Sólidos Urbanos, o projeto Pila Verde e seus resultados, da Escola Nacional de Administração Pública. Tiago, você está disponível? O Tiago está falando de uma cidade no interior do Rio Grande do Sul também, então possivelmente ele está com uma instabilidade na conexão. Está aqui ele. Aqui. Fique à Boa vontade. tarde. Boa tarde, Tiago. Você fala do interior do Rio Grande do Sul, não é isso? Isto. Por favor, receba a nossa solidariedade da nossa Belém, do nosso estado do Pará. E nós, como eu falava há pouco para Helena, que apresentou o trabalho antes também do Rio Grande do Sul, nós estamos acompanhando aqui, muito consternados com tudo que está acontecendo e desejamos desde logo força, coragem para que vocês consigam passar por essa situação. Estamos torcendo para que as chuvas amenizem, né, e que vocês consigam reconstruir as vidas e a cidade, né, depois de uma provação tão grande como essa que vocês estão enfrentando agora.
É verdade. Muito obrigado pela solidariedade. Nas horas de folga, eu sempre comento que eu estou como prefeito da cidade, então o compromisso é mais do que redobrado, né? Neste período aí foi uma tragédia única no nosso país, o maior catástrofe ambiental, mas estamos aqui firmes dentro das nossas possibilidades, fazendo então este trabalho. Não, não sei se há possibilidade de autorizar eu compartilhar a apresentação, ou se não precisa. Você pode fazer o compartilhamento e gerenciar aí mesmo pela sua tela. Fique à vontade. Certo. Não está habilitado para eu fazer isso. Deixa eu Ok, mas sem problemas. Vocês me ouvem bem? Tudo tranquilo? Ouvimos muito bem, você pode ficar à vontade. Então tá bom. O que eu vou apresentar Já pode, aqui. já pode fazer a apresentação. Oi? Já, já posso Perdão, fazer? alguém abriu o microfone do nosso Iberoju, mas você pode prosseguir. Aqui, aqui estão conseguindo ver a apresentação? Sim, você pode fazer o teste se conseguimos ver você passar os slides? Sim. Ok, está passando. Está passando? Ok. Isso. Eu, está passando? Está indo no slide da proposta. Tá. E agora? Objetivo? Não, se mantém no Tá, slide de proposta. tá. E agora foi para o objetivo, isso? Agora foi para o objetivo. Certo. Então, agradeço a oportunidade, agradeço muito também a Giovana, que nos conectou aí, que viabilizou a nossa participação. O que falaremos aqui é um projeto que iniciamos há 2 anos e meio, 3 anos, de cunho socioambiental, que visa a conscientização da população e a busca de soluções práticas para a compostagem de resíduos orgânicos. E também incentivar a separação desses resíduos da parcela dos resíduos domésticos com a finalidade de reduzir custos com a destinação final destes resíduos. Tudo isso que eu estou falando aqui é uma política pública que nós implementamos através de leis, ou seja, não é uma hipótese, é uma realidade que, graças às pesquisas ao trabalho que a gente desempenha junto ao pós-doutorado em administração pública da ENAP em Brasília, foi possível viabilizar, tendo como objetivo, então, incentivar a população de Santiago a separar e reduzir todo o descarte de resíduos orgânicos. E com isso, então, nós criamos um projeto chamado Pila Verde. O Pila, ele é a moeda do gaúcho. Não sei se você sabe, mas se o gaúcho vai ao supermercado, compra um quilo de erva mate, ali deu 12 pila, né, que tem a paridade cambial com o real. Então, de maneira simples, ilustrando aqui nesta apresentação, a Maria Cláudia, ela separa o seu lixo doméstico domiciliar, o lixo da pia da cozinha, como nós falamos, e vai até os pontos de troca, os pontos que a prefeitura tem nos mais diversos locais, como CRAS, Secretaria do Meio Ambiente, escolas, uma parceria muito grande com as associações de bairros. Nós temos aqui 20 sedes das associações comunitárias de bairros que recebem também. Então, a cada 5 quilos deste resíduo orgânico, a Maria Cláudia recebe 1 pila. Então, isso já há um custo evitado para o município, o custo da coleta, transbordo e destinação deste resíduo. A prefeitura já teve um custo evitado de R$ 3,60. A Maria Cláudia pega este pila e vai lá na Feira da Agricultura Familiar, que nós temos de segunda a sábado. E a Regina, que é a da feirante, a agricultura, vende o que ela tem ali à disposição: pão, cuca, salame, linguiças, queijos, vinhos, rapaduras, a produção dela, alface, beterraba, repolho, tudo que ela tem a ser comercializado, a Regina vende então para Maria Cláudia com reais ou com pilas.
A Maria Cláudia colocou na sua mesa um alimento fresquinho de qualidade, produzido aqui em Santiago, porque os nossos feirantes eles não são repassadores, eles são produtores, tudo que é vendido nas nossas feiras é produzido aqui. A Regina, então, enquanto feirante, ela recebe este pila, vem até a prefeitura e compra todos os insumos imprescindíveis para a sua produção. Nós vendemos aí exclusivamente com pilas. O adubo, outros tipos de fertilizantes, mudas, peixes, sementes e assim por diante. E o que é feito com esse lixo que a Maria Cláudia entregou lá no ponto de coleta no início? Esse lixo ele vai para uma composteira que a prefeitura tem e através de um processo com aceleração biológica entre 40 a 45 dias, esse resíduo orgânico que iria para o lixo ele é transformado em um fertilizante orgânico que é utilizado na produção destes alimentos. Muito bem. Faltou mão de obra, então, para a composteira. Nós fizemos, então, pela sustentabilidade, que o tripé da sustentabilidade é o econômico, o social e o ambiental. Pelo social, nós utilizamos mão de obra prisional. Temos um convênio com a penitenciária, os apenados do regime semiaberto trabalham na composteira. Para os pontos de coleta, junto com a comunidade, faltou mão de obra também. Criamos um projeto chamado Jovem Aprendiz Ambiental, onde o aluno do ensino médio noturno inverso recebe uma bolsa de estudos de R$ 450 para trabalhar nos pontos de coleta. Então, nós temos aí o custo evitado para o poder público, temos lá o cidadão que coloca alimento fresquinho e de qualidade na sua mesa com um dinheiro que não existia, porque tudo iniciou, então, com o lixo. O agricultor, ele precisou trabalhar mais para produzir, e daí uma realidade aqui do Sul, os agricultores estão envelhecidos, ou seja, por exemplo, só o avô que está lá no interior aumentou muito a demanda e agora o filho e o neto têm renda, então é uma política de redução do êxodo rural, e fizemos também outros tipos de ações. Fizemos uma pesquisa com servidores da Prefeitura Municipal de Santiago. Apenas 20% tinham o hábito de comprar os seus alimentos na feira. Criamos o Vale Feira, que é um subsídio mensal de R$ 75, que passa, que é depositado em uma conta vinculada a um cartão, e esse cartão ele só passa na maquininha vinculada ao CPF do feirante. O servidor público ele não consegue passar no supermercado, no mini-mercado, em outros tipos de estabelecimentos. Então, levamos mais 1.100 famílias direto para as feiras, e com isso os feirantes, os agricultores precisam trabalhar mais para produzir mais. Aí está economia circular também. Além disso, aqui está um exemplo das cédulas do Pila Verde. Em um lado, nós temos aí um animal da fauna local, e do outro, nós temos um ambientalista aqui do município. Essas cédulas, elas também têm o cunho pedagógico, são utilizadas nas escolas como aulas de gestão financeira, ciências da natureza, história do município. Então, aí tem a cédula D1 pila, D2, D5, D20, e aqui nós temos o que pode ser trocado: alimentos crus, restos de frutas e verduras, casca de ovo, borra de café, erva mate. Tem alguns itens que nós não recebemos, por exemplo, os alimentos preparados, porque tem sal, e o sal interfere na aceleração biológica para transformar o lixo orgânico em adubo orgânico. Ali tem também folhas secas e pedaços de madeira. Isso aí foi um aprendizado. Nós iniciamos com o projeto falando apenas em resíduos orgânicos, porém, o cidadão fazia lá uma poda de uma árvore, uma roçada, uma limpeza e de um pátio, carregava tudo em um caminhão, dava 10 toneladas, queria lá trocar pelo Pila Verde. Então, delimitamos que é somente
o lixo doméstico domiciliar, porque isso já auxilia na parte econômica da Prefeitura Municipal através, então, do custo evitado. Recebemos pedaços de madeiras e folhas, sim, trituramos e encaminhamos para a composteira para fazer todo o processo para transformação em adubo orgânico. Aqui nós temos um exemplo do cronograma por bairro, onde que estão os pontos, nós já ampliamos. Aqui nós temos alguns indicadores de quanto que cada bairro ele vai contribuindo, depois nós temos todos os dados bem atualizados, e aqui neste slide nós temos o total de recolhimento de resíduos orgânicos. Na imagem superior tem ali um adubo orgânico junto com a secretária do Meio Ambiente entregando para um casal de agricultores. E só para dar um exemplo, este adubo orgânico ele é imprescindível para plantar as hortaliças. Antes deste projeto, os agricultores compravam este adubo orgânico em uma cidade ao lado de Porto Alegre, que fica a 450 quilômetros de Santiago, pagavam R$ 100 a tonelada, mais o frete até a propriedade. Agora, com o projeto, os agricultores pagam 30 pila verde e a prefeitura entrega na propriedade deles. Abaixo, nós temos um jovem aprendiz ambiental que está de verde junto com os feirantes ali, com seus produtos a serem comercializados. No outro lado aqui, nós temos um senhor muito feliz com seus pilas na mão, e abaixo aqui nós temos crianças em uma atividade pedagógica nas escolas. Aqui no próximo material, nós temos a secretária do Meio Ambiente entregando mais adubo. Aqui nesta imagem, abaixo dela, nós temos parte da equipe da Secretaria do Meio Ambiente com menores, com jovens aprendizes, uma horta comunitária, e abaixo da horta nós temos a nossa composteira municipal. Tudo isso mostrando que é possível ter toda essa inovação partindo do lixo, principalmente do resíduo orgânico, porque o lixo orgânico é o grande vilão. Ele pesa, ele tem muito peso, mau cheiro e gera o chorume. E para finalizar esta política pública, nós nos conectamos com o Instituto E Dinheiro e criamos o primeiro banco social comunitário do Rio Grande do Sul. Hoje nós já estamos em fase de eliminar as cédulas impressas do Pila Verde e passando tudo para um cartão de bambu por aproximação para operar todas essas compras. E isso aí está tokenizando a nossa moeda, o nosso resíduo. Aqui está o exemplo do cartão de bambu, tem chip de aproximação. Todas as cédulas estão migrando, então estamos recolhendo e depositando nesta conta vinculada, e com isso o cidadão vai conseguir comprar os seus alimentos com o lixo. Ou seja, eu, como prefeito da cidade, eu não me importo em gastar 5 milhões por ano com lixo, eu me importo sim em jogar no lixo 5 milhões. E com este projeto há um crescimento muito grande de políticas de desenvolvimento local e territorial, cadeias agroalimentares, economia circular, sustentabilidade, educação ambiental, educação financeira e tantas outras estratégias que vêm, então, no guarda-chuva deste projeto. Muito obrigada, Tiago. Esse projeto é incrível, eu estou encantada. Eu tenho certeza que a professora Regina também, que Eu trabalha com estou. essa perspectiva aqui na Universidade da Amazônia, também deve estar encantadíssima. É uma Estou mesmo. experiência, né, professora Regina, uma experiência É. realmente muito boa, verdadeiramente sustentável. Então, parabéns ao município de Santiago por essa iniciativa. Eu já conhecia o nome Pila, inclusive, depois de visitar algumas vezes a sua terra, eu voltei com a mania de falar pilas. Então, muito bacana o projeto, né, que se apropria de uma expressão, né, cultural de vocês e Uhum. torna isso um mecanismo de economia verde, digamos assim, e verdadeiramente
capaz de promover uma transformação, um impacto social, que eu acho que é bem isso, a discussão que a Camila e a Regina, a Cleide e a Regina a Regina Cleide estavam falando anteriormente sobre a responsabilidade social, né? Então, a gente percebe claramente aqui uma responsabilidade social na atuação da Prefeitura, né, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, parabéns, não apenas por essa iniciativa, mas pela pesquisa em si, pela pesquisa científica, pela comunicação, que está realmente muito interessante. Ato contínuo, pela nossa programação, nós teríamos a apresentação do trabalho da Amanda Nicole Aguiar de Oliveira e da Patrícia Fortes Atademo Ferreira. Está presente? Eu queria registrar a presença aqui ao meu lado do professor Jefferson Bacelar, que foi coautor no trabalho antes apresentado pela Camila, em coautoria aqui com a Regina aqui presente. Ele está aqui ao meu lado, acompanhando aqui a nossa transmissão também. O próximo trabalho, então, seria da Fabiane Aparecida Fabrício Bórnia. Está presente? Não? Tiago, você pode retirar a sua apresentação? Eu vou fazer novamente a chamada da Roberta Pou. Está presente? Não? Bom, a Helena Lazarim já apresentou, teve um problema de conexão e precisou sair. Tiago Lacerda apresentou. Viviane Carla de Oliveira Gama Pereira, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, está presente? Não? Bom, então, tendo em vista que nós tivemos já todas as apresentações daqueles que compareceram ao GT Online, nós não temos mais nenhum trabalho nesta chamada a ser apresentado. Eu gostaria de fazer uma fala e abrir oportunidade para interação, então, entre aqueles que fizeram a Professora, apresentação. boa tarde. Oi, Licença. Leonardo, pois não? Desculpa, professora. Minha apresentação seria presencial e ela acabou sendo colocada no seu grupo de trabalho. Eu não sei se Ah, avisaram sim. Sim, perdão, é verdade, Leonardo, me que perdoe. É Leonardo Bernardes de Guimarães, não é isso? isso, botaram por último, porque deu um monte Então, de. Bernardes de Guimarães. Então, nesse caso, Bernardo, você, se tiver uma apresentação, já pode posicionar? Eu vou fazer minha apresentação apenas oral. Pode ser? Pode, claro. Eu vou pedir que o professor Jefferson Barcelar assuma aqui por um instante, enquanto você faz a apresentação, tudo bem? Tá Você bom, pode obrigado. iniciar. Olá, boa tarde a todos. Gostaria primeiramente de me dirigir ao Tiago. Gostei muito da sua apresentação. Esse tipo de análise de políticas públicas a gente também realiza aqui de forma acadêmica, né? E o meu trabalho, ele parte da premissa, né? Três premissas, na verdade, né? Seria o ESG, Porto de Santos e as mudanças climáticas. Então, dentro do nosso escopo aqui, a gente parte do princípio do ESG como uma iniciativa eminentemente privada, independentemente da possibilidade de publicização dessa iniciativa, e nós passamos aí a verificar, né, que dentro desta ferramenta, nosso porto e nossa cidade conta aí com uma simetria entre a política pública oriunda da Agenda 2030, nós adotamos aqui as ODSs como parâmetros de política pública por meio de um departamento específico, o Departamento de Desenvolvimento Sustentável, e de outro lado, nós temos aí, a partir do ano passado, a ocorrência do Manifesto SG, realizado pela autoridade portuária. Esse manifesto, ele acaba aí por apresentar uma série de princípios e um compromisso, tanto do setor público como das empresas privadas que operam no Porto de Santos, a aderir aí a metas sociais de governança e ambientais. Dentro dessa perspectiva, nós temos aí o grande problema das mudanças climáticas,
que são aí visualizados de diversas maneiras. Nós também tivemos nossas ocorrências aqui no município, mas notadamente aqui no estado de São Paulo nós tivemos o caso de São Sebastião. Essa perspectiva que nós trazemos no artigo, no segundo tópico específico, ela aponta que o Porto de Santos e a cidade de Santos, na relação porto-cidade, ela acaba aí desenvolvendo, né, a partir do conceito da ciência política de parceria público-privada e não do direito administrativo, uma verdadeira parceria público-privada, e que isso, de alguma maneira, é um reflexo da própria governança multinível, que advém aí do regime internacional das mudanças climáticas e da própria manifestação dos ODS, da Agenda 2030. Dentro dessa perspectiva, nosso terceiro tópico, ele apresenta, a partir da elaboração, né, dos planos do Bianchi e da análise de pesquisadores que se debruçaram sobre o tema, as possibilidades de adaptabilidade climática, inclusive fazendo uma microcomparação, uma breve comparação com questões de Porto, como Portugal. Nossa conclusão aponta para a efetiva governança nesse sentido, mas ainda em um campo das intenções, tendo em vista que os relatórios aí do SG são previstos para o segundo semestre desse ano. Para além, né, de toda essa perspectiva dessa parceria, né, entre setor público e privado, nós verificamos que isso é passível de ser apresentável e exportado de alguma forma, porque efetivamente o município de Santos possui um plano de ação climática que foi revisado em 2022 e que, né, ele foi aí objeto aí da própria educação, né, que a cidade teve a partir das suas próprias ocorrências climáticas. Outro ponto aí que se verifica é que essa relação, como aí uma manifestação de uma governança multinível, que nós no artigo colocamos de maneira indireta, mas eu acredito que isso deva ser repensado. A gente tem efetivamente uma governança multinível direta. Então nós temos a relação porto, cidade e região metropolitana da Baixada Santista. De uma certa maneira, aí sendo passível, de análise, 2, de mensuração, ou seja, a gente vai ter o setor público e o setor privado utilizando o mesmo tipo de métrica. Então, a partir dessa análise de métrica 1, nós podemos alimentar sistemas para verificação da ampliação da participação das atividades públicas e privadas no desenvolvimento aí, na consecução das ODS propriamente ditas. E nós podemos aí ter uma ferramenta que, já que nós é permitido o acesso à informação, seja de relatórios de sustentabilidade no modelo ESG, seja por relatórios e aplicações desses dados pelo setor público, uma maneira também da população, da sociedade civil, do setor privado e do cidadão de uma maneira geral, democraticamente falando, de cobrar a efetiva ação climática em cima disso. Essa era a minha apresentação e eu agradeço muito pela oportunidade. Meu querido Leonardo, me perdoe, eu tive que me retirar por alguns minutos e eu acabei perdendo a sua apresentação. Mas como nós estamos com tempo de folga, se não fosse pedir muito, me faça uma gentileza, me fale um pouquinho do que você falou, porque eu gostaria muito de poder interagir com a sua apresentação, com o seu Tá tema, e bom, ficaria muito triste se eu não pudesse ter conhecimento do que você tá falou. bom. Eu vou falar de maneira menos formal, então, tá? Vamos para o debate, por assim dizer. A minha apresentação, ela tem 3 capítulos, né? Esses 3 capítulos eles desenvolvem no primeiro um conceito de SG, né? A amplitude desse SG e essa manifestação, né, desse SG como uma ferramenta de governança, tendo em vista que, pela própria sigla, como a gente tem a governança propriamente dita interna, mas existe a externalização dessa governança a partir, né, dos critérios sociais, do atendimento dos critérios sociais e do atendimento dos critérios ambientais, sendo também dentro desse conceito de governança a ideia dos stakeholders e shareholders, né? Então você teria os grupos de interesse ou que se beneficiariam dessas ações, né? E você teria os shareholders propriamente ditos que retiram valor, e valor vira dinheiro de alguma maneira, né? Esse seria o primeiro tópico.
mas eu acredito que o ponto central do artigo seja o segundo tópico, porque nós vamos trazer uma relação porto-cidade. E essa relação porto-cidade, ela como se fosse uma integração de políticas ambientais a partir da ideia de que a autoridade portuária aqui do Porto de Santos, ela elaborou um manifesto SG, em que você tem aí a adoção tanto pelo setor público, né, dos terminais públicos, quanto pelo setor privado, dos municípios do entorno, né, do complexo do Porto de Santos, você tem a adoção desse mecanismo que, querendo ou não, ele vai estabelecer ao longo do tempo metas e o interesse, metas e, né, a progressão dessas políticas públicas, né? Vou falar políticas públicas, mas na verdade é a progressão dessas políticas dentro do setor privado. Como existe a correlação junto com a autoridade portuária, qual que é a minha ideia? Inclusive, não está no artigo, mas a conceituação foi essa. É trabalhar a ideia de parceria público-privada, não no sentido do direito administrativo, mas de ciência política, em que toda parceria, que é público e privada, é uma parceria público-privada. E essa ideia dessa parceria com esse viés ambiental, ela surge com um ponto muito importante. O Manifesto SG adota como a métrica dele, o índice, né, o index dele, como ele vai ser mensurável as ODS. E tanto o município de Santos como por meio do manifesto esses setores públicos envolvidos dentro, né, esses terminais públicos envolvidos dentro do Porto de Santos, você vai ter uma simetria porque a cidade de Santos adota a ODS como meta de desenvolvimento sustentável, inclusive por meio de um departamento específico aqui dentro da nossa prefeitura. Eu acredito, porque eu acabei de esquecer dentro do organograma, mas acredito que esteja dentro da Casa Civil. Mas eu precisaria checar essa informação. Essa, né, simetria que a gente vai trabalhar, ela acaba aí transbordando. Por quê? Porque nós temos aqui a região metropolitana da Baixada Santista. Então, existe uma oportunidade de expansão dessa conceituação e você, como eu posso dizer assim, você padronizar esta região metropolitana e direcionar ela para um determinado objetivo. Como eu trabalho, né, boa parte da minha pesquisa é com governança global e regimes internacionais, a gente tem a ideia da ação desses atores subnacionais na consecução de políticas. E aqui, nomeadamente, essa política pública seria a ação climática, que é uma ODS específica. Mas eu trabalho a adaptabilidade climática, e não que não trabalhe a mitigação climática, mas eu coloco a adaptabilidade climática na frente da mitigação, porque as medidas de adaptação climática, elas também são medidas de mitigação climática, porque, por exemplo, dentro delas você compreende a transição energética, por exemplo, ou a criação de resiliências nas cidades, né? Então você vai trazer mais uma ODS para o nosso conjunto aqui, nós traremos a ODS 11, né? E aí, conforme você vai falando, parece que o mapa das ODS começa a entrar dentro do vocabulário e cada vez mais falar em prol desta política. Existe um ponto que existe uma limitação para o que é trazido aqui. Qual que é esse ponto, essa limitação? Isso é um compromisso. Compromissos precisam ser executados. Então, assim, o que nós temos aí de perspectiva para o segundo semestre de 2024, ou seja, logo aqui, começar a aparecer os relatórios dessa iniciativa. Ou seja, nós, acadêmicos, né, a partir do acesso a essa informação, poderemos mensurar, propor, trazer outras soluções, talvez, ou quem sabe verificar, não estamos atendendo e, portanto, nós devemos disponibilizar isso para a academia, levar isso para outros lugares, né, seja no país, seja fora do país, porque isso é muito importante. E aí, no terceiro tópico, eu vou trabalhar a questão da adaptabilidade propriamente dita. Eu trago o Pianchi como forma de gestão portuária e os planos deles são os manuais. Mas por quê? Porque os pesquisadores que eu trago aqui dentro, eles fizeram um trabalho muito interessante de identificar quais são os riscos e, a partir dos riscos, identificar quais são aqueles de maior probabilidade de ocorrência, ou seja, aqueles que devem ser direcionados a essa adaptabilidade. Então, você tem que, né, entregar a adaptação de forma concreta, e como toda política pública, ela não pode ser idealizada, ela tem que apresentar resultados e concretude, né? Então, o que a gente chega à conclusão, assim, dentre outras coisas, que sim, existe uma governança, essa governança
ela é multinível, né? Como você pode reparar por conta da agência metropolitana, o fato de você aderir uma ODS, né? Que é um plano de ação internacional dentro do seu município, que é um ente subnacional, aí vai. Mas a ideia geral é essa: nós precisamos manifestar isso para a academia, para ter conhecimento, inclusive para ter a crítica da academia sobre isso. Olha, você talvez não esteja tão certo assim. Talvez você deva pensar que isso daí pode não ser tão bom assim. Ó, existe um índice melhor que esse para você trazer para o seu município. Por que você está usando o ODS se talvez para a questão climática fosse melhor aquele outro índice? E é isso, eu não sei se eu me fiz claro, professora. Eu, Foi claríssimo, muito obrigada. Me desculpe ter lhe dado o trabalho de. Mas, ao mesmo imagina. tempo, já funciona como fio condutor da nossa discussão, né? Porque, infelizmente, a Helena Lazarin saiu, né? Ela tinha falado de um trabalho que, digamos assim, era o que estava mais dissonante dos demais, que ela tratou do assédio moral, mas aqueles que ficaram aqui, que são a Camila, a Regina, o Tiago, você trataram de temáticas bastante interrelacionadas, né? Parece assim que calhou perfeitamente o diálogo entre o trabalho de vocês. Então, como nós estamos com um tempo assim tranquilo, né? Nós ainda temos aí alguns minutos antes de partirmos para a plenária de encerramento do evento. Eu queria facultar vocês, franquear a palavra para que vocês possam interagir. Eu tenho certeza que a Regina ouviu atentamente né, o trabalho também sobre a ESG do Leonardo, porque recentemente, Leonardo, a Regina, na Universidade da Amazônia, ela é responsável por um projeto lindíssimo. Ela pode explicar um pouquinho mais, e recentemente, inclusive, teve, né, Regina, um momento para discutir especificamente ESG. Eu queria jogar a palavra, então, agora, passar a palavra para a Regina. Nós temos um ponto dentro da UNAMA e do grupo que ela faz parte. Nós temos dois núcleos muito importantes. Um que é o núcleo de responsabilidade social, né, e que a gente busca mostrar. Por isso que o trabalho da Camila traz esse questionamento. Ela fez o objeto do estudo dela foi a UNAMA, trabalhando essa questão dos indicadores, porque você faz a responsabilidade social, mas você precisa ter indicadores para visualizar o impacto, positivo ou não, que você esteja fazendo, né? E aí a gente trabalha dentro dessa busca de criar esse instrumento. Eu vejo que a Camila, com a dissertação, a tese dela, que a gente está aí, Camila, vamos para o doutorado, é exatamente a gente construir agora esta ferramenta. E quando eu vejo, Leonardo, você falando, o teu trabalho, ele busca uma metodologia de avaliar, né, essa relação entre o social e o ambiental, dentro de todos esses atores sociais que estão ali relacionados. Então, tem muita coisa que, de repente, a gente pode conversar dentro dessa perspectiva, dentro do PPAD. A gente trabalha uma disciplina que é exatamente a gestão socioambiental empresarial. Mas quando a gente fala do processo empresarial, não dá para falar sobre esse processo sem dialogar com o primeiro, segundo e terceiro setor, tudo junto. Porque um depende do outro dentro dessa relação. E quando você coloca as parcerias, né, do setor público e setor privado, é isso. Eu acho que a gente depois pode aprofundar esse diálogo em cima desse assunto que é tão importante. Hoje não tem mais como, desde um pequeno empreendimento a uma multinacional, ela tem que se preocupar com essas questões, mas realmente se preocupar. Porque eu sempre digo que é muito comum se falar responsabilidade social, mas, na realidade, eu estou falando de um marketing de causa. Eu não tenho um programa dentro da organização e olhando os stakeholders, olhando os shareholders, olhando dentro dessa perspectiva que eu tenho o meu stakeholder interno, que é o colaborador, que ele precisa ser compreendido. E quando nós temos o primeiro trabalho,
que fala sobre o assédio, né? Ele faz uma relação que está dentro da responsabilidade social, são os programas internos relacionados com essa questão da gestão da diversidade, da compreensão dessa cultura organizacional e do equilíbrio que nós temos que ter dentro dessa postura organizacional, né? Eu digo que para se falar de sustentabilidade, você começa pensando nessa cultura organizacional. Como você vai mudar mentalidades, filosofia de gestão, para que você possa, com isso, implementar. Então, eu vejo o teu trabalho, Leonardo, fiquei assim, apaixonada, porque você traz uma relação de você pensar essa filosofia empresarial, essa filosofia organizacional, dialogar com aspectos sociológicos, psicológicos desse processo todo, sabe? Muito lindo. Aí, quando eu vejo o trabalho do Tiago, eu fico deslumbrada também, porque é um projeto muito lindo. Eu morei no Sul e eu digo assim, o Sul tem uma cultura que eu digo que para nós, no Norte, ainda falta um pouquinho, sabe? Aprender esse pensar coletivo, sabe? Integrado. E isso eu digo que eu aprendi no Sul. Eu aprendi muito, né? Eu morei 4 anos em Florianópolis e lá eu aprendi muito esse olhar. E quando eu vejo o projeto do Tiago, a integração que ele faz, quando ele cria esse jovem aprendiz que vem com essa perspectiva verde, de compreender essa questão socioambiental, né? A moeda, é muito bonito. Eu acho que, Tiago, você tem um papel importantíssimo de disseminar esse conhecimento, né? Eu já até passei uma mensagem para você no PV, que você tinha colocado o QR Code, eu já passei uma mensagem aí para a gente depois bater um papo. Eu digo que esses últimos trabalhos, eles se envolveram, né, numa dinâmica muito bonita. É verdade. Muito obrigada, professora Regina. Tiago, se você puder abrir aqui a câmera, a Camila também, para a gente fazer um registro fotográfico e também para que a gente possa interagir um pouquinho mais, se vendo, ficaria muito agradecida. Olha, maravilha. Vamos fazer aqui um registro rapidinho antes que vocês caiam, que Uhum. percam conexão, pode ser? Todo mundo olhando Pode ser. aqui. Leonardo, 3, 2, 1. Muito bem. Então, Tiago, você acabou de ser mencionado aqui, elogiado o seu trabalho. Fique à vontade. Certo, agradeço, já respondi a mensagem no WhatsApp e a Regina falou e identificou a nossa pretensão. Nossa única pretensão é mostrar que esse projeto pode ser replicável para outras comunidades e que tem solução, sim. Todas as variáveis climáticas que o mundo está passando, e falando agora aqui do Sul, podem ser mitigadas com comportamentos adequados do cidadão. A cidade é do cidadão, e é isso que nós precisamos fazer, que tenhamos políticas públicas efetivas, não políticas públicas que possam ser apenas para discussão e não aplicáveis. E é isso que nós buscamos. Uh, Iniciamos este projeto por um outro viés e não tivemos adesão. Nós iniciamos com o estímulo às compostagens, dizer, cidadão, deixa esse resíduo no fundo do seu terreno, do seu pátio, que vai gerar adubo para as tuas plantas. O cidadão, ele tem o engajamento quando tem um benefício direto ao seu bolso. Então, nós conseguimos, então, criar essa política de desenvolvimento local, de economia circular, e erramos no início, como todo o processo, e é assim, mas agora está bem maduro, estamos compartilhando com vários outros municípios. Uma das dificuldades dele, até que muita gente pensa, fizeram isso para colocar alimento no prato do cidadão através do lixo, para dar alimento às pessoas com menos condições. Errado.
quanto maior a capacidade financeira do cidadão, mais consumo ele tem. Quanto mais consumo, mais resíduo. Quanto menor a capacidade financeira, e falando numa linguagem bem popular e sem julgamento, quanto menor capacidade financeira a pessoa tem, ela já cozinha menos, ela consome menos. O que sobrou fica para o jantar. O que sobrou do jantar tem uns 3, 4 cães ali, gatos que comem. O pouquíssimo que sobrou vai para o projeto. Então, é isso. Tivemos esta dificuldade inicial de entendimento também, porque o projeto ele iniciou de camadas sociais com maior poder aquisitivo e agora está diminuindo. E se me permitam mais 2 minutinhos, se nós criamos este projeto com a parte mais difícil, né, que o lixo orgânico, desculpa o termo, ele fede, ele tem um mau cheiro, ele tem um peso e tem o chorume, né? A logística dele é muito ruim. Se deu certo com o orgânico, nós nos questionamos. E com o reciclável? Com o reciclável, nós criamos o Pila Azul. Nós temos aqui uma política pública da sacola azul, onde o cidadão coloca o reciclável na sacola azul, deixa lá na sua lixeira ou na grade, passa o caminhão do lixo e não leva ele. Deixa ali que depois passa o catador e leva. Então, nós criamos o Pila Azul. Do Pila Azul, a dinâmica é a mesma, onde o cidadão acumula esse resíduo em casa, vai nos pontos ponto de coleta, troca, aí nós temos uma tabela de conversão a cada X latinhas, papelão, plástico, PET, troca pelo Pila Azul, a prefeitura recebe este resíduo e o que nós fizemos? Doamos direto para as cooperativas de catadores. Invertemos o ciclo. O catador é o cidadão. O cidadão que recebeu o Pila Azul, ele contrata aulas de natação, de hidroginástica, de pilates, de futebol, aluga espaços públicos, e com o Banco Pila, que é o do cartão que nós criamos, que estamos tokenizando o do lixo aqui através deste cartãozinho, estamos finalizando as tratativas para que o cidadão compre ingresso do cinema, então é uma política cultural, pague a passagem do transporte coletivo, uma política de mobilidade urbana, e também uma outra política de mobilidade urbana, ele possa pagar da Zona Azul, que é o estacionamento rotativo. Então, com o lixo aqui da cidade, o orgânico e o reciclável, o cidadão poderá acessar mercados inimagináveis com um dinheiro que não existia. Porque de norte a sul em nosso país, a forma que o poder público trata o lixo e que o cidadão trata o lixo, eu coloco o lixo na frente da minha casa e não quero nem saber para onde ele vai, certo? Então, nós tratamos o lixo na modalidade TP, é transferência de pepino. Pega esse pepino daqui, manda para outro lugar e paga por isso. Então, nós conseguimos criar uma moeda com um dinheiro que não existia. A prefeitura economiza muito dinheiro, porque tem o custo da coleta domiciliar, do transbordo e da destinação. Nós temos aí 160 quilômetros de distância da minha cidade até o aterro, isso aí é um custo imenso. Cada pila verde emitido, por exemplo, nós economizamos R$ 13,60 dos cofres da prefeitura. E a nossa grande missão é replicar, é mostrar que é possível. Nós somos uma cidade de 50 mil habitantes, 82% dos municípios do Brasil têm até 50 mil habitantes, então estamos falando de uma política pública que dá certo, desenvolve o território, gera engajamento, enfim, há vários ganhos para a sociedade através de algo tão simples. E o que me surpreende mais ainda é que é muito fácil de operacionalizar. A grande dificuldade que nós tivemos inicialmente foi a quebra de paradigmas, porque, afinal, o santo de casa faz milagre, sim. Basta nos acreditar nas nossas ideias. Com certeza. E você sabe o que é mais interessante no seu relato, nessa experiência? É porque isso é verdadeiramente a governança ambiental que o Leonardo trouxe como categoria analítica, né, na reflexão dele. Isso é governança, né, de fato. É com engajamento, é com envolvimento.
E, de certa forma, a tua experiência, né, o caso que você apresenta de Santiago, responde à pergunta do Leonardo, né? Quem se beneficia? E quem se beneficia não é só a população habitante de Santiago, não é só aquele trabalhador que se engaja, que é incluído no processo, né, do reaproveitamento, da reciclagem dos resíduos sólidos, até por determinação da política nacional, né, ele tem que ser incluído. Não é só beneficiado o feirante, não é só beneficiada a criança, são beneficiadas gerações que, inclusive, nem nasceram ainda, né? Então, é um benefício que extrapola um sentido restrito de responsabilidade social, mas é um sentido bem mais amplo de responsabilidade social que se mostra concreto nessa experiência e mostra também, como você falou muito bem, que é possível, né? E como você fala assim, não é difícil, né? É até fácil de implementar. E o Leonardo fala antes na necessidade de mensuração de riscos prováveis, na necessidade de adaptação climática, e traz aí a experiência de uma necessidade de alinhamento entre ESG e ODS, pensando no futuro. Nossa, isso tudo me leva a perceber mais uma vez, né, Regina? A Regina aqui, que é professora do programa de doutorado em administração da Universidade da Amazônia, trabalha muito também no campo de públicas, né? Isso me leva a perceber pelo exemplo claro do Tiago, pelo caso do Leonardo, pelo estudo da Camila, que existe uma questão de base aqui, que é a vontade, né? A vontade de fazer, a vontade de por colocar simplesmente, né, a população no centro, né? É. E não só ela, não ela sozinha, mas ela ao lado e junto e caminhando em conjunto com o meio ambiente. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido, né, do ESG. É uma responsabilidade social que não se desatrela de uma responsabilidade ambiental e que não coloca o ser humano, digamos assim, a jusante, nem à margem, mas coloca a questão ambiental ao lado, né, da dignidade da pessoa humana. E eu vejo nesses casos que vocês discutiram aqui hoje, exemplos muito interessantes que nos deixam muito esperançosos e muito animados com o porvir, né? Eu sei que os desafios são grandes. Ontem nós discutimos, como vocês devem ter acompanhado, um painel sobre desafios da sustentabilidade. Não são poucos os desafios nem para o poder público, principalmente para o poder público municipal, que está na fronteira, né, dos desafios, mas também não é fácil para as empresas, sobretudo para aquelas que têm responsabilidade social, né, que adotam uma política organizacional e que visa, né, cumprir a sua responsabilidade social e ambiental. Bom, com essas falas, eu queria franquear aqui para que todos possam se despedir. Desde já, eu quero agradecer ao convite do Iberojur para que eu esteja fazendo a mediação, porque para mim isso aqui foi um grande presente, a oportunidade de ouvir também colegas que estão tão longe, mas ao mesmo tempo que trazem experiências tão ricas para a gente pensar também sobre a nossa realidade amazônica. Nós que estamos aqui nos preparando, vivendo intensamente o momento que antecede uma COP30, né? Então, todos os debates que aqui estão, eles também serão muito importantes para a gente. Então, muito obrigada a todos pelos estudos, pelas pesquisas, pelas falas. Eu saí daqui muito satisfeita e espero ter contribuído para a mediação desses debates. Então, gostaria agora de franquear a palavra para que todos possam se despedir.